Olá, o Estúdio News de hoje já está no ar e nós vamos falar sobre a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Para conversar com a gente, nós recebemos a doutora Herta Helena de Oliveira, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e também coordenadora e idealizadora do projeto Eu Tenho Voz, e a Neuza Sawaia, psicóloga e fundadora do Núcleo Espiral. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las. Igualmente. Prazer é nosso. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil é um problema grave. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o país registra milhares de casos todos os anos, incluindo agressões físicas, psicológicas e violência sexual. Em mais de 80% das vezes, elas acontecem dentro de casa, envolvendo familiares próximos. Dados de 2023 mostram cerca de 57 mil notificações de estupro. Isso representa aproximadamente 158 casos por dia. 87% das vítimas são meninas e 60% com idades de até 14 anos. Diante desse cenário, cresce a importância da prevenção, da informação e da atuação integrada entre família, escola, poder público e sociedade para proteger esses menores de idade. Começo perguntando para a desembargadora Herta, por que esse tipo de violência ainda está tão presente na nossa sociedade, desembargadora? Olha, Renata, eu agradeço o convite para estar aqui e a oportunidade da gente tratar desse tema que é tão importante. Na verdade, esse tipo de violência sempre existiu. E os números indicam um crescimento. Se a gente pegar o último boletim do Fórum de Segurança Pública, a gente vai ver que a violência contra a criança e adolescente cresceu em todos os tipos de violência, do ano de 2024 para 2025. Isso pode significar duas coisas, que efetivamente há um aumento da violência, ou pode significar que agora os casos de violência estão sendo revelados e antes não eram. Então a gente tem um aumento global dos números, né, um aumento significativo, mas isso pode significar, por outro lado, que não é que a violência esteja aumentando, talvez ela esteja nos patamares em que ela sempre foi, só que agora esses casos estão sendo revelados, eles chegam às autoridades e é por isso que a gente tem esse número maior. Agora, acho que a doutora Neuza, com certeza, deve ter bons subsídios para trazer para a gente em relação à causa verdadeira que está por trás de tudo isso. Exatamente, já emendo a próxima pergunta para a Neuza, falando sobre um fato que chama bastante atenção, que na verdade é que, na maioria dos casos, o agressor é alguém da família, com quem a criança tem ali alguma ligação, laços de sangue, pessoas bem próximas também, como padrastos, amigos, conhecidos, que têm uma certa convivência. E de que forma esse tipo de violência, ele costuma permanecer invisível ali por tanto tempo? Por que isso acontece? Obrigada também pelo convite, Renata. Mas é o seguinte, a situação de casa é a situação onde a proteção deveria existir, né? E é onde acontecem as melhores e as piores coisas. Tá? Então, a casa é um lugar onde os adultos deveriam proteger crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. E essas crianças são crianças que estão precisando desse cuidado e precisam também de muito suporte e muito apoio. Mas, neste lugar, é o lugar onde o pacto do silêncio muitas vezes ocorre. Né? Então, aquela criança que está lá numa situação de abandono, uma situação de desrespeito, uma situação de uso pelo adulto, ela vai incorporando esse tipo de pacto, esse tipo de padrão para poder atuar mais tarde, né? E levar isso como um comportamento, tá, para fora. Então, assim, por que ela não é revelada? Porque aí existem também as situações de... primeiro, porque ela pode não saber exatamente que o que ela está vivendo é uma violência. A criança não tem capacidade de discriminação dependendo da idade. E as coisas se confundem. Aquele que é o pai, o padrasto, a mãe, o irmão mais velho, que estão ali para cuidar daquela criança, ela confunde aquilo como sendo um amor, e um amor deturpado, um amor desviado. Então, ela não sabe que ela está sofrendo violência muitas vezes, ela nem chega à denúncia.
Muitas vezes ela passa por aquilo durante anos e anos seguidos e ela vai só descobrir que aquilo era uma violência lá na frente, quando ela se tornar adolescente ou adulta. Então, e tem muito de chantagem, né? A violência dentro de casa, ela não ocorre muitas vezes de forma violenta. O abuso dentro de casa não ocorre de forma violenta. Ocorre através do aliciamento, da sedução, né? Isto é assim que seu pai gosta de você, é assim que seu irmão gosta de você. Então, ela está entendendo que aquilo é uma forma de amor. Só que um amor confuso, um amor que não traz construção benéfica para ela. E muitos agressores acham que a criança, por ser pequena, não vai ter lembrança daquilo. Isso vai passar. Só que fica marcado dentro da construção da identidade dessa criança o desrespeito, a falta de segurança, a violência, a ultrapassar os limites, o abuso. Isso vai criando um padrão dentro dela. E esse padrão é um padrão... Uns autores dizem que a gente não repete a violência que a gente viveu. A gente é alimentado na nossa própria violência. Então, uma criança que vive uma situação de violência, ela vai criando um padrão interno e lá na frente ela pode se tornar violência, porque 90% dos casos de agressores têm histórias de violência na vida, né? Eu acho que, Renata, se me permite só complementar, eu acho que também tem uma questão importante, é que muitas vezes o entorno daquela família entende que o que acontece dentro da casa é responsabilidade dos pais, principalmente na educação dos filhos, como se o pai fosse proprietário daqueles filhos, ou a mãe, e ninguém devesse interferir dentro daquela realidade. Né? Quando a gente sabe que, na verdade, a proteção das crianças e dos adolescentes é um dever da família, mas é um dever de toda a coletividade e do Estado. Sim. Portanto, todos nós somos responsáveis pelas crianças com quem nós temos contato. Né? E todos nós podemos interferir e denunciar uma situação de violência. Pegando o gancho exatamente sobre o que você está falando, eu te pergunto, desembargadora, qual hoje é o maior desafio do sistema de justiça para garantir uma proteção efetiva a crianças e adolescentes que são vítimas de violência? Acho que o primeiro desafio é justamente ter ciência da situação de violência. Quando a gente fala principalmente da questão da violência sexual. Todo o sistema de justiça ele vai começar a agir na proteção dessa criança e adolescente a partir do momento que ele for provocado, em que chegar alguma denúncia de que está acontecendo alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Essa é a primeira dificuldade. É uma dificuldade, por vezes, angustiante, porque muitas vezes, quando o caso chega até o judiciário, é uma situação de violência que já está ocorrendo há anos. Essa criança está sofrendo por muito tempo, sem que isso tenha chegado ao nosso conhecimento. Por isso, o olhar atento de quem está em volta. O olhar atento de quem está, exatamente. Porque o judiciário, quando eu falo judiciário, eu estou falando dos juízes, dos promotores, eles não vão, hoje eu vou procurar se tem alguma coisa que está acontecendo na casa do fulano. Não, a gente só age depois que a gente é provocado. Os juízes, né, só agem depois que recebem uma provocação, que pode vir por intermédio da polícia, por intermédio do Ministério Público, por intermédio das pessoas que estão envolvidas. Mas a primeira dificuldade é ter conhecimento do que está acontecendo. Depois que vem essa informação, aí há N caminhos para se chegar a soluções, porque são muitos os atores que trabalham na proteção das crianças e dos adolescentes, né? Aí tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem Delegacia de Polícia, tem o Sistema de Saúde, que fornece vários serviços também, que dão suporte em outros casos, dependendo do caso, é para lá que vai. Então, a primeira grande dificuldade é essa. Depois, a outra grande dificuldade, a partir do momento em que esse caso já está sob o cuidado do judiciário, ou já está dentro do sistema de proteção, é que ele tenha um encaminhamento correto e que a criança saia dessa situação de violência. Né? E aí são os vários atores da rede que precisam conversar entre eles para que não aconteça de, por exemplo, numa situação de uma família violenta, a família simplesmente muda de cidade e se perde todo o registro e o histórico do que tinha sido feito antes em favor daquela criança que está nessa situação. Então, são dificuldades que precisam ser enfrentadas. E aí, Neuza, quais os sinais de alerta para pais, educadores, para a própria comunidade ali que está em volta? Quais são esses sinais que essas pessoas devem observar quando uma criança ou adolescente pode estar sofrendo algum tipo de violência, seja ele qual for? A lista de sinais é imensa, mas um sinal importantíssimo é uma mudança de comportamento que aquela criança está apresentando. E isto é muito evidenciado na escola. O professor é um termômetro importantíssimo para que ele perceba. Uma criança que era mais quieta,
mais isolada, de repente vira uma criança agressiva, uma criança com comportamentos estranhos, uma criança agitada e o vice-versa também, uma criança agitada que de repente começa a se isolar e começa a ter um comportamento de apatia e de falta de relacionamento. Então, de um lado e de outro. Além disso, você tem sintomas que podem ser de dificuldade de aprendizagem, de atenção, de concentração. A criança que conseguia apresentar uma boa produção passa a não apresentar mais. Depois você tem sintomas que sejam crianças que começam a regredir no comportamento. Então, criança que já tinha deixado de fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. Criança que tinha deixado de ter muitos medos, volta a ter muitos medos. Agora, isso não quer dizer que toda criança que volta a fazer xixi na cama é uma criança vítima de violência. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque, considerando que cada caso é um caso, o caso tem que ser visto e analisado. Mas a lista é imensa. A criança pode parar de comer, a criança pode ter comportamentos sexualizados que ela nunca teve, né? Então, você tem aí uma lista imensa que tem, qualquer mudança, ela é passível de análise e de tentativa de ajuda, né? Tem que ser investigada. Tem que ser investigada. Agora, desembargadora, o Brasil possui legislações importantes aí de proteção à infância. Eu te pergunto, na prática, o que ainda precisa avançar para que essas leis sejam ainda mais eficazes? A gente teve agora o ECA digital recente, que está novinho em folha aí, começando a valer agora. O que falta no seu dia a dia? Quais são aquelas lacunas que ainda precisam ser preenchidas? Olha, na minha visão, não falta lei. Eu acho que as leis que nós temos são boas. O ECA Digital, por exemplo, é uma lei de vanguarda. Acho que só 3 países até agora fizeram uma regulamentação relativamente parecida com a nossa. E acredito que vai proteger muito num ambiente que também é um ambiente de extrema violência para a criança, que é a internet. Aliás, só fazendo um parênteses, os 2 locais mais perigosos para as crianças e adolescentes são a própria casa, segundo as estatísticas, e a internet, né? É onde acontece a maioria dos crimes que envolvem as crianças como vítimas. Então, em termos de legislação, eu acho que a nossa legislação ela caminhou bem. A gente teve muita evolução, né? Desde o ECA, que foi um instrumento legal muito avançado para a época em que foi criado, e depois foram as tipificações dos crimes envolvendo crianças e adolescentes com penas mais graves, inclusive, também foi um passo adiante. Eu acho que as maiores dificuldades, na verdade, estão na identificação do problema e, muitas vezes, porque são 2 aspectos que a gente tem que considerar. Um é o aspecto protetivo. Quando a gente faz uma intervenção, né, quando tem uma criança ou adolescente que é vítima de violência, o primeiro olhar tem que ser para a proteção dessa criança, que é justamente retirar essa criança da situação de violência. O outro aspecto é o aspecto punitivo, que vai para a esfera do direito penal, que é identificar quem é o agressor e aplicar a penalidade, né? Muitas vezes, há dificuldades para que esse aspecto punitivo funcione, vamos dizer, chegue a uma solução que seria ideal, porque no caminho aqui, onde a gente vai fazer essa instrução para chegar a uma determinada situação, se vai condenar ou vai absolver, existem N meandros, né? Tem que colher prova, essa prova pode ser alterada no curso do processo, as próprias pessoas que falaram podem desdizer o que falaram, então não é garantia de que aquilo vai chegar ao desfecho que se esperava. Agora, no aspecto protetivo, que é o aspecto da intervenção do Estado para retirar essa criança da situação de violência, nesse a gente não pode falhar. Porque ainda que um criminoso fique solto porque por deficiências do sistema não se consiga condenar, aquela criança que conseguiu revelar a situação ou que alguém descobriu a situação, ela não pode permanecer numa situação de violência, né? Nesse ponto, o Estado tem que funcionar. E aí, há N órgãos de atuação. Eu acho que os conselhos tutelares são órgãos importantíssimos, né, nessa defesa e que merecem uma atenção muito mais especializada. A gente sente muitas vezes que, como conselheiro tutelar, nem todo mundo sabe, mas eles são eleitos, né? E não necessariamente têm a qualificação que é necessária para lidar com esses casos. Eles precisam ser preparados para isso, né? Acho legítimo que seja uma pessoa da comunidade, que conheça a sua comunidade, que esteja ali para fazer esse trabalho, mas é preciso ter qualificação permanente. E não é ir lá fazer um curso uma vez e pronto, estou qualificado. Não é assim, né? A gente que trabalha na área, a gente o tempo todo
está se deparando com a necessidade de se requalificar e rever conceitos, rever a forma de trabalhar. Então, eu acho que se tivesse alguma sugestão para fazer para que isso fosse melhor, é investir na rede protetiva. Eu poderia acrescentar, Claro. além do que você falou da punição, né, do efeito punitivo, o efeito preventivo, eu diria que tem um efeito construtivo, que a gente preza muito no trabalho que a gente faz, que é desenvolver habilidades de resiliência e de enfrentamento, tanto nas crianças, quanto nos adolescentes, quanto nos adultos, nas famílias e nos cuidadores, porque isto vem junto com a informação. Você passar uma informação apropriada, necessária, ela é importante, mas se ela vier somada a um cuidado, então eu passo uma informação para uma criança, ou eu passo uma informação para um adolescente, mas eu faço daquela situação uma situação de cuidado, de respeito, de amorosidade. E isto vai transformando aquilo que é basicamente só informação numa informação afetiva, amorosa. E eu tenho a impressão de que é o amor que vai transformar a nossa sociedade de alguma forma. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que os principais tipos de violência não letal, em ordem da maior para a menor ocorrência, são estupro, em primeiro lugar, maus tratos, em segundo, e lesão corporal em violência doméstica, em terceiro. Quero perguntar para a Neuza se, do ponto de vista psicológico ali, quais são as principais consequências da violência na infância para o desenvolvimento emocional e social dessa criança? E aí eu já emendo uma segunda pergunta, se quem sofreu esse tipo de violência consegue se recuperar emocionalmente, reconstruir, é a palavra, a segurança e a autoconfiança. Olha, os efeitos são bem negativos em termos de desenvolvimento. Eu volto a falar que a criança e o adolescente estão em construção, eles são seres em construção. Então, todos os padrões que eles vivenciam são experiências que vão sendo marcadas no próprio desenvolvimento. Então, se eu sou uma criança que vivo uma situação de desrespeito, se eu sou uma criança que vivo uma situação onde a minha necessidade não é vista, onde eu me torno alguém invisível, alguém que eu não sou considerada, não tenho validação na minha existência, né? Alguém que tem na realidade, está ali a serviço do adulto, está ali para ter um afeto só a partir daquilo que ela oferece para o adulto. Então, a gente pode imaginar como essa criança vai criar um padrão de inexistência, de não pertencimento, que pode permanecer pelo resto da vida. Então, consequências emocionais graves. Tá? Ela pode se sentir culpada, ela pode se sentir envergonhada, ela pode se sentir inexistente, ela pode se sentir machucada, maltratada. Ela pode chegar a um ponto de ter a vida roubada. E a vida roubada pode levar a automutilação, a vida roubada pode levar até, em termos mais graves, ao próprio suicídio. A gente ouviu quantas crianças a gente começa a descobrir que se suicidam aos 11 anos, aos 9 anos, aos 13 anos. Né? Então, a vida fica sendo muito ela fica sendo muito mal vista, maltratada. E aí você me diz, né, se tem solução. Volto a dizer que eu não acredito que exista cura do trauma. Eu acredito que a gente cicatriza as feridas que o trauma deixa. Né? Então, é possível sim. E na minha opinião, você tem dois pratos da balança. Um prato onde a criança viveu todas as experiências negativas dela. Mas se você oferecer uma segunda oportunidade, oferecer mais outros tipos de vivência que sejam positivos, amorosos, seguros, respeitosos, ela vai começar a entender que aquilo que ela viveu não precisa ser a única alternativa. E eu costumo dizer que o amor dói. E por que o amor dói? Quando uma criança maltratada se vê amada, ela tem a dimensão de como aquele amor que ela achava que era amor, não era. Era desamor, desafeto. Então, muitas crianças não gostam de ser amadas, elas evitam, elas se isolam, porque dói muito você saber que aquilo que você viveu não era amor. E ela confunde.
e confundia tudo. A criança pequenininha ou menorzinha, ela não tem discernimento, ela não tem capacidade tanto emocional quanto de comportamento para saber o que é uma coisa e o que é outra. E o abusador, o agressor, ele vai fazê-la confundir as coisas. Vem aqui que eu gosto muito de você, mas aí você vai fazer o que eu estou pedindo que você faça. Então, eu acredito sim que é possível. Eu, nesses anos todos de trabalho com crianças, eu vi crianças mudando o comportamento. Eu vi crianças se tornando mais calmas, eu vi crianças acreditando mais no ser humano, acreditando mais no outro, melhorando em competência social, melhorando no trato com a comunidade e melhorando no seu protagonismo. A criança precisa se sentir agente da própria vida, protagonista da própria vida, porque para isso ela precisa de autoestima. Para isso ela precisa acreditar que ela tem valor. Então, é possível sim, por isso existe terapia, por isso existem os trabalhos, né, de construção, para que ela possa viver esse outro lado e assim cicatrizar a ferida da dor. Nós temos um outro dado aqui bastante importante, que é 1 em cada 5 adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitado pela tecnologia em um ano, isso aí, totalizando cerca de 3 milhões de vítimas. O universo online está aí, né? A gente não pode não falar dele. É hoje mais uma grande e preocupante ameaça que expõe os jovens a um mundo gigantesco, muitas vezes sem regras ou algum tipo de controle. Desembargadora, no seu dia a dia, chegam casos desse tipo? De que forma a tecnologia, a internet, todas as redes sociais aos quais nós estamos expostos, têm interferência na vida desses jovens? Especificamente no meu trabalho não, porque eu não estou trabalhando nesta área específica, né? Mas no projeto Eu Tenho Voz a gente colhe muitos relatos, né, das crianças. Olha, aproveita e já conta para a gente o que é esse projeto. Vou contar o que é o projeto Eu Tenho Voz. Só dando um retorno para a sua pergunta. A tecnologia ela é muito perigosa. Na verdade, os pais não têm consciência da gravidade que é deixar uma criança sozinha, tendo acesso a redes sociais sem qualquer tipo de supervisão. E não só redes sociais, a jogos também, porque não é incomum nas nossas idas às escolas a gente tomar conhecimento que as crianças jogam um joguinho que é super popular, que adultos interagem com crianças, porque é um jogo aberto em que as pessoas podem entrar para interagir. Uhum. Eles interagem com as crianças e utilizam os bonequinhos do jogo para fazer fantasias de interação sexual. Colocam as crianças fazendo poses sexuais, inclusive, e em troca disso ganham algumas moedinhas, ganham alguns prêmios. Então, assim, o que eu acho que é a grande dificuldade com relação à internet é que, primeiro, a minha geração nem se fala, mas a geração dos pais agora da atualidade, porque eu já estou na geração dos avós, né? Eles não se atualizam na velocidade em que a informação se atualiza e que a disponibilidade para as crianças de jogos, de redes, de interação se atualiza. Então, a gente está falando de duas linguagens diferentes. Às vezes, o pai até está fazendo algum tipo de controle parental e não sabe o que está acontecendo ali. Porque existe uma linguagem que está correndo entre a criança e o abusador que é totalmente alheia a gente. A gente vai olhar e, para descobrir o que está acontecendo, demanda bastante tempo e bastante supervisão. E, em relação a isso, eu acho que o ECA Digital vai ser um grande avanço, né? Primeiro, por dificultar esse acesso das crianças de forma indiscriminada, não só a jogos, mas a sites de pornografia, outras coisas que podem interferir muito negativamente na vida da criança, e facilitar o controle parental de forma que os pais consigam entender como que eles podem fazer esse controle, que eu acho que isso também é fundamental. Agora, mudando para outra questão, que seria sobre o projeto Eu Tenho Voz. O projeto Eu Tenho Voz é um projeto, uma ação que foi desenvolvida pelo Instituto Paulista de Magistrados, do qual eu sou fundadora, e no projeto eu sou idealizadora e coordenadora, em que nós, juízes, vamos até as escolas, são juízes voluntários, que vão até as escolas com uma peça de teatro. Essa peça de teatro trata de 3 casos de violência contra a criança, 1 caso de violência física e 2 casos de violência sexual, 1 contra menino e 1 contra menina. E depois nós permanecemos lá na escola e conversamos com as crianças, né? Nós levamos informações básicas, né, de como se proteger, como pedir ajuda num caso de violência e ficamos lá à disposição. E nesse ficamos lá à disposição, as crianças, inevitavelmente, porque em todas as escolas que a gente passou, sem exceção,
tirando uma. Em 10 anos de projeto, houve apenas uma escola em que nós não recebemos denúncia imediatamente após a apresentação. Porque, inevitavelmente, as crianças que assistiram à peça se identificam com aquela situação e vêm pedir socorro para o juiz ou para o outro voluntário que estiver lá, né? Nós normalmente vamos com outros atores das carreiras jurídicas, procuradores de justiça que são voluntários, promotores de justiça, advogados, e a gente fica lá para ouvir e depois a gente dá os encaminhamentos, né, para essas denúncias. No projeto, a gente tem uma preocupação também em preparar a escola para o recebimento, porque muitas vezes a criança não vai ter coragem de vir falar com a gente no dia, mas ela conversa com o melhor amiguinho dela lá, o melhor amigo fala, acho que você devia procurar, então vamos falar. A gente incentiva muito a procurar o professor da sua confiança, e aí essa criança acaba procurando um professor para denunciar. Então a escola também tem que estar preparada para depois conseguir dar os encaminhamentos necessários para isso. Né? Belo trabalho. Agora, Neuza, o seu trabalho também é importantíssimo, o Núcleo Espiral, quero já que você conte para a gente como que ele funciona. E já te pergunto algo que me chama bastante atenção, porque eu tenho filhos pequenos, convivo com muitos pais. Eu acho que ainda existe uma cultura que ela neutraliza certas agressões como forma de educação. E a gente fica meio confuso. O que está acontecendo ali? Isso daqui pode, isso aqui não pode? Te pergunto, então, como essa realidade deve ser enfrentada e como a impunidade, nesses casos, também acentua o problema. Essa é uma realidade que vocês percebem até no trabalho que vocês fazem? Sim, eu acho que existe um anestesiamento a respeito da violência. Né? A gente vai se tornando cada vez mais anestesiado. E acho que a informação é fundamental para desmanchar esse padrão. Né? Então, como informar essas crianças, como trazer para essas crianças mais informações. Isso é uma parte fundamental, porque, na minha opinião, a violência é um iceberg. Né? A ponta do iceberg é a violência, mas a informação passada de um jeito afetuoso, de um jeito cuidadoso, faz com que aquela criança entenda qual é o positivo e o negativo, com quem que ela pode contar, com quem ela não pode contar, quais são as partes do corpo que ela pode deixar que sejam tocadas ou não deixar que sejam tocadas. Então, assim, tudo isso vai trazendo informação e os pais precisam não ficar ansiosos e temerosos de fazer esse tipo com as crianças. As escolas já estão fazendo isso, muitas escolas já têm educação sexual, já têm educação voltada para a proteção das crianças. Mas os pais não podem pensar que isto é um problema. Talvez isso seja uma oportunidade. Então, quando eu posso falar com os meus filhos a respeito desse assunto, ele tem que ser um assunto criado com a continência, com o afeto. A gente tem vários, posso até engatar com o Núcleo Espiral, né? A gente tem vários jogos que a gente mesmo faz com as crianças, porque esse trabalho tem que ser lúdico. As crianças vão aprendendo, jogando, entendendo quais são os lugares de proteção, entendendo quais são as violências que elas podem cometer ou não, ou que elas sofrem ou não. Então, essa ideia de você, com o lúdico, poder chegar na informação é extremamente importante. E, além disso, a gente tem ações socioeducativas para a construção de habilidades de resiliência. Porque a nossa ideia é pegar o trabalho da base. Qual é o trabalho da base? Refazer essa identidade das crianças, refazer esse padrão e criar um padrão positivo. Então, a gente faz um trabalho com 5 pilares, que é o método Espiral. Esse método veio da minha dissertação de mestrado. Então, é um método que foi avaliado, é um método em que a gente avaliou as crianças antes e depois e identificou que elas desenvolveram habilidades de enfrentamento, porque eu acho que é uma ilusão a gente pensar que vai acabar com a violência. Não vamos acabar com a violência. A violência sempre existiu, existe e sempre existirá. A questão é o que nós vamos fazer com isso. Como nós vamos criar uma sociedade em que a gente diz, nossa, a sociedade é violenta, olhem que sociedade nós vivemos. Só que essa sociedade é criada por nós. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de conscientização, de informação, mas de autoconsciência. Então, quando a gente trabalha com os pais, com os cuidadores, com as próprias crianças, é a gente perceber naquilo que a gente é violento. Onde está a violência dentro de mim? Em que medida eu cometo violência, mesmo sem perceber.
E na hora que eu incorporo a violência não fica do lado de fora, mas a violência também é uma escolha, né? Pode ser uma escolha, às vezes enfim, acontece de uma forma muito intensa, mas normalmente a gente poderia escolher. A gente tem que ter livre-arbítrio para imaginar que a gente é capaz de escolher uma ação que não seja violenta. Sem dúvida. E agora, você estava me contando aqui nos bastidores, a ideia é ampliar esse projeto. A ideia seria ampliar. Nós temos 18 anos de existência, né? Muitos desses anos nós ficamos na região de Campo Limpo, Paraisópolis, trabalhando no CCAs, que é o Centro, né, da Criança e do Adolescente, o Contraturno Escolar, ou no sistema no SAICAS, né, nos sistemas de acolhimento dessas crianças, mas a gente queria expandir para outros lugares de São Paulo e do Brasil, se fosse o caso, né, para poder levar e formar mais pessoas que não precisam ser psicólogos. Eu sou psicóloga de formação, mas treinar professores, assistentes sociais, educadores, gestores, para que eles possam levar esse método para mais crianças, para mais famílias e assim poder plantar uma sementinha. Eu sei que a gente não vai mudar isso de um dia para o outro, uma sociedade não se muda desse jeito, mas a gente pode se sentir menos impotente. Porque eu acho que quando a gente vê essas notícias, todos ficamos impotentes diante disso. Nossa, olha em que sociedade vivemos. Mas não, a gente pode, né? Um motorista de perua pode dizer que ele é importante para as crianças, né? Uma pessoa da cozinha pode se sentir importante. Elas podem ser tutoras de resiliência. Então, elas estão ali dando a contribuição delas e ajudando e ouvindo. Ouvir uma criança é muito importante. Né? A criança, o olhar do adulto para a criança, em que ela está sendo vista e não usada, isso faz uma total diferença. Isto planta uma outra semente. Né? E não é uma semente ilusória, é uma semente daquela menina que vira para mim e falou: eu tenho que contar até 20 porque até 10 não dá. Né? Agora, perfeito. Pegando exatamente tudo isso que a Neuza trouxe para a gente, desembargadora, nosso tempo está acabando, eu te pergunto então, na sua visão, como a sociedade pode romper o silêncio e essa cultura de omissão que muitas vezes permite que essas violências continuem acontecendo? Como disse a doutora Neuza, se a gente fica pensando só na realidade, no aspecto do negativo, é desesperador. Aí, primeira coisa, a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Exatamente. Né? Nós estamos todos juntos, todo mundo que tem o mesmo ideal está junto, de alguma forma. Com relação à sociedade, se você suspeita que uma criança está sendo vítima de violência, denuncie. Denuncie no Disque 100, denuncie no 181, no Disque Denúncia. Você não precisa se identificar, faça uma denúncia anônima, se for o caso. É importante dizer, digo o local onde isso está acontecendo e se tem os dados da família, quem é a criança, quem é a família, para que as autoridades possam chegar até esse local. E eu digo isso, parece um pouco radical e as pessoas falam: pô, mas e se de repente eu denuncio e não está acontecendo nada? Ótimo! Se não estiver acontecendo nada, perfeito! Não vai ter consequência nenhuma, eles vão lá e vão descobrir que não está acontecendo nada. Mas se essa criança estiver sendo vítima de violência, você pode ter salvo a vida da criança. Então, na dúvida, se você percebe alguma coisa muito estranha, meu vizinho, a criança não para de chorar, a criança não é doente, eu não sei o que acontece, ela só chora, denuncie. Se não conseguiu identificar o que está acontecendo, faça uma denúncia anônima. Na pior das hipóteses não vai ser nada, ou na melhor das hipóteses não vai ser nada, e isso não vai ter qualquer consequência para quem está envolvido. Vai haver um processo de investigação, mas não vai chegar a lugar nenhum, vai estar tudo certo. Mas e se essa criança realmente estiver sendo vítima de violência? Você conseguiu interromper um fluxo, um ato horrível que poderia levar até a morte. Né? Quantos casos a gente teve de crianças que morreram vítimas de maus tratos e que, se as pessoas que estão no entorno tivessem denunciado, talvez tivesse evitado. E se as pessoas que estão no entorno sentissem que são responsáveis também. Entende? Exato. Porque o que a gente tenta mostrar é que todos somos responsáveis. Né? Porque... Não somos nem impotentes e não somos irresponsáveis. Aquilo que acontece no mundo também é nossa responsabilidade. Né? Mudando de assunto, quer dizer, se as chuvas estão alagando muitos lugares, a gente diz: nossa, como, né, o clima está diferente. Mas a gente esquece que para chegar nisso,
Quanta coisa aconteceu. Talvez nós maltratamos muito o nosso clima antes, né? E para chegar na violência, talvez a gente tenha feito muitos movimentos que poderiam ter sido diferentes. Eu sempre falo para os professores, quando a gente está dando a formação, porque é uma situação angustiante. Quem trabalha na educação está todos os dias, diuturnamente, tendo contato com situações de violência. E o que eu digo, e que eu acho que é muito importante, que meio que resume o que é a nossa filosofia no projeto. É uma formiga que se mexe faz mais do que um boi que dorme. Se cada um se movimentar um pouquinho na sua esfera de atuação, Isso. faz muito mais do que um aparato enorme, maravilhoso, mas que está lá parado e não vai fazer diferença na vida de ninguém. Sem dúvida, olha, nosso tempo acabou. Adorei o bate-papo. Parabéns a vocês duas pelos belíssimos trabalhos a que vocês estão envolvidas. Já convido a voltar aqui novamente para a gente conversar mais. Muito bom poder falar de criança, de adolescente. É uma situação completamente difícil e delicada, mas quando a gente fala de criança, a gente está falando de futuro, então dada aí a importância do tema. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Herta Helena de Oliveira, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e também coordenadora e idealizadora do projeto Eu Tenho Voz, e com a Neuza Sawaia, psicóloga e fundadora do Núcleo Espiral. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!